Olá, meus amigos. Olha, gente, existem duas coisas que são fundamentais. Aprender a guardar o seu coração, proteger o seu coração, e isso você será capaz de fazer quando você aprende a andar no Espírito. Ter um espírito forte, determinado, totalmente comprometido com a qualidade da vida que o Senhor, nosso Deus, resgatou. Essa palavra pode ser aplicada aqui, porque Ele nos dá o direito de entrar novamente no reino do seu amor, da sua justiça, do seu poder, e nos dá também a capacidade de acessar a sua força. Isso é muito importante porque quando você anda no Espírito, tem a capacidade de ser uma pessoa de espírito forte, determinado, atento, você não fica aí sendo jogado de um lado para o outro, como o mundo tem o hábito de fazer com as pessoas, jogando as pessoas de um lado para o outro, jogando com seus sentimentos, com as suas emoções. Por isso que eu estou aqui mais uma vez para te lembrar. Valorize o que você sente. Respeite os seus sentimentos. Isso é um indicador. Você não pode se sacrificar até esse nível para agradar a quem quer que seja. Porque quando você faz isso, você vai morrendo por dentro. Toda vez que você diz sim, enquanto lá dentro o seu coração está dizendo não, mas você diz sim para agradar, para fazer com que o outro fique feliz com você, que você tem medo de perder amizade, você tem medo de perder prestígio, você tem medo de perder a capacidade de participar desse ciclo de influência que você aprende a valorizar. Então você vai ficando uma pessoa fraca, empobrecida, uma pessoa insegura, uma pessoa que não passa espírito. E olha, eu já falei isso e repito, que nós temos a capacidade de transmitir subliminarmente o estado de espírito, quem somos. As pessoas captam isso. Não adianta você falar uma coisa, se o teu espírito não está em coerência com o que você diz, não vai surtir efeito nenhum. Então você fica uma pessoa sem poder de atração, sem capacidade, você não convence. Você sabe por que tem muitos vendedores, muitas pessoas que elas quando falam, elas vendem, elas têm uma capacidade de passar a verdade para as pessoas que se relacionam com elas? Você sabe por quê? O dom, a vocação, elas falam do Espírito. Elas não tiveram que aprender isso com ninguém. Elas têm isso. Tem isso. Enquanto que outros precisam desenvolver. Você precisa primeiro acreditar em si mesmo. Acreditar no que está vendendo para depois convencer alguém disso. No caso do Espírito Santo é algo totalmente diferente, porque é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Isso é uma parte que nós não interferimos. Agora, a nossa parte, nas relações sociais, você tem que tomar cuidado para você não virar aquele paninho de chão que o mundo tem um hábito de fazer, né? Com que aquela pessoa que era forte, bonita, determinada, daqui a pouco está igual aquele paninho de chão. Por quê? Porque o mundo tem prazer de colocar as pessoas nessa condição, tem prazer de dominar sobre elas. Existe uma energia maligna, principalmente em pessoas que não tiveram uma experiência pessoal com Deus, que são orientadas por suas paixões, por seus desejos, por suas emoções, por seus sentimentos. Então essa baixa autoestima, esse medo da vida, a insegurança, os ciúmes, o medo de perder para o outro, leva as pessoas a se relacionarem, puxa vida, em uma frequência muito baixa. E isso leva as pessoas a ter uma vida péssima. Os homens começam a criar inferno um para os outros. Você tem que sair disso. Primeira coisa é sair disso. Deixar essa mentalidade, se libertar dessa condição. Deixar, é como Jesus falou e está aqui na palavra, deixa eu ver aqui seu encontro para compartilhar com você o que eu tenho ensinado. Olha aqui, Evangelho de João 3, 8, 9. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz. Olha aqui, ó. Mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Olha, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Quem nasceu do Espírito é assim. Aqui não está falando que vai ver desorientado. Aqui está dizendo não sabe de onde vem nem para onde vai. É aquela pessoa que está livre,
totalmente liberta do passado e não vive consumida pela ansiedade do futuro. Ela está aqui, agora, em paz, centrada, totalmente concentrada, andando no Espírito. Não pode ser influenciada por pensamentos que, na maioria das vezes, nesse tempo psicológico que nós vivemos, está sempre nos levando para uma experiência passada ou para um futuro incerto, cheio de medo e de insegurança. Esse medo, essa insegurança que põe você na mão dos outros, na mão do mundo, e faz você se esforçar para agradar, muitas vezes negando a si mesmo, porque você pensa que é assim que você vai alcançar alguma coisa na vida. E está errado. Olha a confiança e o nível de confiança que Jesus quer que você desenvolva nele. Aqui está escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, versículo 24. Aqui Jesus está pagando um tributo. Por que está escrito aqui? Por quê? E Jesus, olha aqui, paga o tributo. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro, discípulo de Jesus, os que cobravam as dracmas. Olha aqui o nível de confiança que Deus quer que você desenvolva nele. Olha aqui. E disseram, o vosso mestre não paga as dracmas. Acusaram logo, dizendo, Jesus não paga. Olha o que foi que Pedro disse. Disse ele, sim, ele paga. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou. Quando Pedro entrou em casa, Jesus já sabia. Então, antes de ser cobrado, ele se antecipa. Ele diz para Pedro, Pedro, olha o que está escrito aqui. Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro, dos alheios. Disse-lhe Jesus, logo estão livres os filhos. Mas para que os não escandalizemos, para que eles não fiquem escandalizados, olha a orientação de Jesus. Aqui, vai ao mar, lança um anzol, tira o primeiro peixe, e aqui é importante que é o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Paga essa dívida por mim e por ti. Que significa isso? Quero observar aqui somente duas coisas, depois nós vamos continuar sobre isso. O banco que você depende não falta recursos. O mundo conspira para te envergonhar, te humilhar, para colocar você na categoria de alguém que não paga as suas dívidas, não honra os seus compromissos. Deus não quer você na mão do mundo. Essa experiência aqui nos leva a refletir que quando Jesus está em nossa vida, não falta nada. Se há uma coisa que não combina com a presença de Deus, é a escassez, é a pobreza, é a miséria. Se há uma coisa que não combina com a presença de Jesus, é a vergonha por não ter como cumprir, honrar um compromisso. E é importante que você veja aqui nesse contexto que Pedro, antes de abrir a boca, Jesus se adiantou logo. Ele já sabia do que se tratava. E ele deu a ordem. Agora dá para você analisar aqui comigo, poxa vida, da boca de um peixe. Olha como ele sabe de tudo. Examina agora a riqueza de detalhes disso. Se você desenvolve essa confiança em Deus nesse nível, não tem como você viver ansioso, preocupado, medroso. Se você tem uma aliança com Deus e reconhece a importância da honra, de honrá-lo, primeiro, que até para honrar nesse momento foi o primeiro peixe
naquele momento ali, para honrar Jesus, para honrar aquela situação ali que, se não fosse a mão dele, estava tudo arruinado. E olha, Pedro respondeu sim, ele paga, mesmo sem saber se havia recursos para isso. Essa é a confiança que Deus quer que você tenha, que você faça a sua parte, que você honre ao Senhor com o primeiro, no espírito da honra, e não no espírito de quem tem mais uma despesa na sua vida. Você não pode se aproximar de Deus nesse espírito. Eu estou ensinado isso muito, por quê? Porque ao longo dos anos nós fomos ensinados dessa forma. E dízimo, oferta, comparecer a um local onde nós vamos receber a palavra de Deus, é como se fosse um favor para Deus, ou entramos ali com aquele sentimento que estamos pagando uma dívida. Um sentimento de endividamento, de obrigação, medo, insegurança. Ele não recebe. Então depois nós falamos sobre essa questão da honra do primeiro, mas analise você, que até para honrar Jesus naquele momento tinha que ser o primeiro peixe. E o que ocorre é que Jesus nos leva a esse nível de confiança para que você agora está enfrentando qualquer situação que seja, não venha transferir para terceiros as suas angústias. Confie em Deus, ponha diante dele e conserve o seu espírito. Não deixe que o mundo te influencie a aceitar pobreza, miséria, derrota, fracasso e colocar tudo na categoria da vontade de Deus, que você, por conta dos falsos profetas e tanta baderna que existe no meio gospel, você então se perde e perde a capacidade de absorver sobre quais valores e princípios Deus nos abençoa. Então nota o nível de confiança, olha Jesus criando uma oportunidade para que a honra de um compromisso seja resolvida. Porque ele está mostrando que essa é a natureza dele. Descanse, não se preocupe, vai ter solução. Agora, nós vamos entender que a natureza de Deus é essa, e a nossa natureza é a natureza de quem está seguro, quem está firme, quem está andando no Espírito. Estamos presos ao tempo psicológico, é o passado que determina o nosso estado de espírito, é o futuro. Você nasceu do Espírito. Quando ele diz que não sabe de onde vem nem para onde vai, eu repito, não é viver com a cabeça no mundo da lua. É não ser jogado de um lado para o outro. Você acorda logo cedo de manhã e pensando no que aconteceu ou em coisas que precisa fazer. Isso diminui a capacidade da tua atenção no que você está fazendo agora. Então isso é algo muito sério, que vai ser tratado em nossas reuniões. E olha aqui o mundo de Deus. Ah, se meu povo me escutasse, se Israel andasse pelos meus caminhos, prontamente eu mesmo venceria seus inimigos, voltaria a minha mão contra todos os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele e receberiam uma punição perpétua. Então eu sustentaria Israel com o melhor trigo e com o mel retirado da rocha. Eu pessoalmente os satisfaria. Você quer que Deus pessoalmente venha ao teu encontro e faça por você o que ele não está fazendo pelo mundo? Salmo 81, veja aí o que eu acabei de ler a partir do versículo 13, versículo 14, 15, 16. Leia o capítulo todo e veja o Espírito de Jesus, o Espírito de Deus, a natureza de Deus, quando ele quer se comprometer pessoalmente conosco. Na sexta-feira nós vamos orar. Você que está comigo em Atos, desperta o teu espírito. Não deixe a bola cair, porque o jogo ainda não terminou. Nós vamos avançar para vencer sobre vários aspectos que precisamos, principalmente agora no final desse ano e no próximo ano, esse ano que se aproxima. Então, domingo, 18 horas em ponto, e na sexta, 19 horas, nós vamos orar juntos e falar sobre o princípio da honra. E queremos, acima de tudo, comparecer para honrar a Deus. Você está em aliança com Deus, principalmente os que estão na escola do Espírito Santo, fique ligado nisso. E saiba de uma coisa,
que aquele que deu ordem para que da boca de um peixe surgissem os recursos é o mesmo que vai dar ordem para que oportunidades sejam criadas, para que você não somente tenha para honrar um compromisso, mas para que você cresça, prospere, seja abençoado. Com a orientação dele, com a bênção dele, sem ansiedade, sem perturbação, sem crise mental, sem a perturbação do jogo psicológico, dos que vivem do passado ou estão vivendo perturbados e ansiosos no futuro.